Olá, hoje nós estamos aqui no Ponto e Contraponto com um convidado bastante especial, que é o nosso amigo Benedito Mauro Rossi, e eu e o André Murat vamos ter a honra de entrevistá-lo, Benê. E fico muito feliz de você estar aqui, viu? E depois, assim, de tanta jornada que a gente tem aí juntos pela vida e a gente fazendo, né, a oncogenética acontecer nesse país. Queria que você falasse um pouquinho dessa sua história. Eu lembro desde a época lá do AC Camargo, do primeiro grupo de brasileiro de tumores hereditários que você consolidou, né, e trazendo, reunindo pessoas, né? Isso acabou tendo uma série de desdobramentos. Pode contar um pouquinho dessa sua história? Claro. Muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, André, Zé Cláudio. E a gente já se conhece aí há mais de 20 anos, né? E é uma história mesmo, porque o tempo passa muito rápido, né? A gente estava conversando agora há pouco aí que o primeiro registro de câncer hereditário que a gente montou lá na Camargo foi em 92, na era pré-molecular, né? Não se conhecia nada de alterações moleculares, né? E foi muito interessante naquela época, porque naquela época existia o Instituto Ludwig no Camargo e sempre dava um suporte para a gente muito forte no sentido de buscar atualizações que a literatura acabava mostrando para a gente nas nossas leituras de Bireme, né, que não existia internet. A gente tinha que levantar os papers para ler. Abafa, porque essa é uma época que a gente... Então, mas é interessante você lembrar disso, porque o esforço era muito maior para você ter a informação, né? Hoje, o acesso à informação é uma coisa corriqueira, né? Você não dá o devido valor a essas facilidades da informação à sua disposição, porque a gente coloca isso no nosso dia a dia de maneira tão corriqueira que a gente não valoriza. Mas quem viveu uma época onde a informação se tornava quase inacessível, demoravam semanas para chegar algum paper que você queria ler completo e tal, é diferente, né? Então, a análise das mutações, lembra? A gente pegando no papel, lendo... Você foi uma peça-chave nessas análises quando a gente começou a estudar a síndrome de Lynch, né? Porque a gente começou o registro com as famílias de polipose e na época não existia a síndrome de Lynch caracterizada ainda, estava começando, né? Então a gente tinha aquelas agregações familiares de câncer de endométrio e câncer coloretal que estavam registradas. Quando os critérios foram saindo, a gente já tinha as famílias registradas. Então era muito interessante, André, porque a gente encaixou, né? E aí quando os genes foram descritos em meados da década de 1990, o Instituto Ludwig deu todo o suporte para a gente começar a pesquisar essas mutações de maneira precária, né? Precária considerando o que a gente tem hoje, né? Mas eram estudos muito sérios que a gente fazia com o pessoal do laboratório daquela época que você estava chegando lá, né? Os primeiros sequenciadores do Brasil, né? Você chegou lá nessa época, né? No final da década de 90. Isso. E você me ajudou muito. Até com a minha tese de doutorado, eu nunca vou esquecer isso, falo aqui de público, porque... Não, mas é verdade, você me ajudou muito naqueles sequenciamentos das 25 primeiras famílias de Lynch que a gente Primeiro artigo de Lynch no Brasil. Né? A gente identificou 10 famílias com variantes patogênicas, de 25 que a gente tinha no nosso registro. Né? Então, e das 10, 8 eram variantes novas, não descritas. Eu lembro como se fosse hoje. Isso... Você teve um papel fundamental disso, eu sempre falei isso para você e vou sempre te agradecer por isso. Porque por mais que a gente tenha o intuito de fazer as coisas, o conhecimento da gente não é tão vertical em todas as áreas. Então a gente precisa trabalhar, agregar pessoas que tenham conhecimentos verticalizados em áreas diferentes para complementar o conhecimento no sentido de você atingir o seu objetivo, né? de pesquisa. E foi muito importante quando você chegou lá, junto com o pessoal do laboratório e junto com o pessoal do Ludwig, do próprio Hospital AC Camargo. Isso foi se consolidando de uma maneira tão importante que em 99 nós criamos o primeiro departamento de oncogenética, como departamento, apoiado pelo professor Brentani, que deu total liberdade para a gente montar. Nessa época você já estava mais
integrado com a gente, né, Zécula? E o departamento começou com prontuários separados, com toda aquela coisa que na época ainda era incipiente de como fazer, né? E a gente começou a fazer reuniões semanais sobre pesquisa. Você lembra disso? Lembro, isso. E aí participavam todos do Lourdes, todos os clínicos, e aquilo foi tomando tanto corpo, surgiram tantas ideias de pesquisa, que a gente montou uma linha de pesquisa, com financiamento FAPESP, com financiamento CNPq, e em 2003 isso culminou em transformar esses grupos informais de estudo num grupo tipo Sociedade Médica. Sociedade Médica que se transformou no Grupo Brasileiro de Estudos de Tumores Hereditários. E como é que está isso hoje? Porque você, como um catalisador de grupos de pesquisa, né, você conseguiu agregar um monte de gente e hoje você tem uma rede praticamente internacional. Isso foi crescendo ao longo do tempo, até que em 2006 o Grupo Brasileiro foi transformado no Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, incluindo o pessoal da América do Sul. Tinha um grupo muito importante no Uruguai, na Argentina, no Chile, e nós nos unimos, formamos esse grupo sul-americano e foi só crescimento. A MEV, sua aluna, né, hoje faz parte do grupo, né? A MEV foi um pouquinho depois, né, mas foi na década de 2000 para 2010, né? Benedito, saindo um pouquinho do aspecto histórico, eu acho que a Cindy Lynch, ela se caracteriza como um paradigma e uma mudança de paradigma. É a primeira situação concreta em que você tem um modelo de uma doença germinativa, de mutações que provocam um fenótipo totalmente individual e cria um conceito de instabilidade daqueles microsatélites, que são típicos da perda de função desses genes. E essa instabilidade microsatélite hoje é um biomarcador, talvez o mais perfeito que a gente tenha para indicação de imunoterapia, né? Sem dúvida. Isso começou, todo esse processo começou com o estudo da Cindy Lynch. A gente sabe hoje que muitas vezes aqueles genes perdem a função por metilação e não por transmissão germinativa, né? Mas a base é a mesma, não é isso? A base é a mesma. Quer dizer, cria-se uma situação de instabilidade daqueles microsatélites, aqueles genes, eles passam a prover mutações, muitas vezes que a gente chama de modificadores de matriz de leitura, a formação de proteínas anômalas, que são verdadeiros neoepítopos, né? Que vão fazer o reconhecimento. Você não acha que esse modelo poderia ser tentado em outros modelos de tumores? Com certeza. Isso, na verdade, é um fenótipo, né? Uhum. É uma consequência de um aumento de carga mutacional. Uhum. Né? O aumento de carga mutacional vem de um processo de falha de reparo, então, de instabilidade como consequência. Então, aquele trabalho do Memória publicado ano passado é isso. Eles pegaram lá centenas de tumores diferentes, viram quem tinha instabilidade, trataram com imunoterapia e todo mundo respondeu. Uhum. Então, assim, independe. O meu conceito hoje de oncologia, eu não sou oncologista clínico. Quando eu terminei a residência, eu era cancerologista, não tinha diferença, né? Mas eu vejo assim, não vai acabar a oncologia por especialidade. O que vai ser é o oncologista da via tal, da via tal, da via tal, porque não interessa onde o tumor começou. Indicação agnóstica. O tumor começou e tem aquela falha, não interessa onde ele começou, o tratamento é o mesmo. Esse é o meu conceito hoje para a oncologia moderna, vai ser assim, está sendo assim já, né? Hoje você faz instabilidade de microsatélites para todo paciente com câncer coloretal ou você usa os critérios de Bethesda e Amsterdã para indicar? Tudo isso que você falou, André, é interessante você saber que isso é hoje assim, mas esse histórico que eu estou te contando para vocês, a gente vivenciou essa uma mudança busca, de paradigma, é uma né? mudança. É que nem a história da gente que viveu na era pré-celular e pós-celular, né? A gente viveu a era pré-molecular e pós-molecular. A gente não conseguia imaginar o que podia acontecer depois. Eu não consigo imaginar daqui a 5 anos o que vai ser. Uhum. Então, assim, eu acho que a síndrome de Lynch é um exemplo dessa evolução. Né? Ela é exemplar para você tentar mostrar o que está acontecendo na medicina, na oncologia, né? Uhum. Então, assim, mas esse é um esforço mundial, né? Nós aqui na América Latina sempre fomos esquecidos, né? Nunca ninguém lembrou da gente. Uhum. Então, esses esforços isolados, como desses países que eu falei, da gente aqui no Brasil, de tantas outras pessoas aqui no Brasil, tem um monte de gente que sempre fez muito esforço para divulgar a oncogenética e as síndromes, mas assim, esse esforço é mundial, só que nós temos recursos reduzidos, temos cultura de pesquisa, de colaborações
diferentes dos europeus e dos americanos. Então, assim, o Goethe, voltando um pouquinho na história, ele foi muito importante para incluir a América do Sul, e depois com a Meve, minha aluna de doutorado, que hoje está na Noruega, ela é do board do LOVD, que é o banco de dados do Insight para mutações de reparo. Isso é um orgulho para a gente, né? Ela está no board, ela tá como chair da Sociedade Europeia para pesquisa, da Gabriela Mosley, de hereditário. Então, assim, é uma pessoa da América Latina formada pelo nosso grupo que está despontando, né? Então, essa inclusão no mundo do câncer hereditário, eu acho que o Goethe teve um papel muito importante, porque a própria vinda do Congresso Mundial do Grupo Internacional, que é o Insight, aqui para o Brasil pela primeira vez na América Latina em 2015, foi uma inclusão pesada. Eles chegaram em São Paulo, vieram 110 convidados estrangeiros, sendo que mais ou menos uns 100 nunca tinham vindo na América do Sul. Então, assim, quando eles chegaram em São Paulo às 5 da manhã e viram aquele aeroporto com 35 esteiras lotado, todos chegavam para que cidade é essa? Eu falei, isso é São Paulo, meu amigo, isso aqui não é Londres, não, isso aqui é São Paulo. Então, assim, é impactante, né? A gente tem uma importância, a gente tem que saber valorizar a nossa capacidade de trabalho, tem que saber valorizar a nossa capacidade de pesquisa. Um potencial de pesquisa enorme. É absurdo. É muita coisa para ser explorada, né? Tem diferença a síndrome de Lynch no Brasil e na América Latina? Tem. Em relação a fenótipo? Tem. As mutações, com certeza. A MEV organizou os últimos 3 papers com surveys de toda a América Latina, incluindo América Central e Caribe. Ela está mandando para publicação agora um paper que deve sair nos próximos meses, com mais de 1000 famílias com fenótipo analisado, fazendo correlação genótipo-fenótipo. Tem algumas variações, sim. E a variação não é pela América Latina, é por país. Onde tem mais influência espanhola, onde tem mais influência italiana, onde tem mais influência local, indígena, inca. É muito interessante, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está num país pobre, né, com bastante restrição orçamentária. Então, com relação ao rastreamento da síndrome de Lynch, o que eu iria te perguntar é o seguinte. Você faz uma estabilidade mixtatégia, a primeira coisa que deve ser feita, né? Não respondi a sua pergunta. Então, aí você responde as duas. Aí vem a estabilidade mixtatégia. Então, você poderia partir, por exemplo, para um sequenciamento. A gente sabe que é caro, não está disponível na rede pública, etc. O que você me diz de você fazer o BRAF na imunohistoquímica, combinar os dois, porque a gente sabe que quando essas mutações do BRAF são perda de função. Então, você, na imunohistoquímica, você detecta. E a possibilidade de ser Lynch com o BRAF mutado é praticamente zero. Então, para um país igual o nosso, para não ter que sequenciar todo mundo que tem estabilidade mixtatégia, você acha que você poderia ser uma opção interessante você acoplar a imunohistoquímica para o BRAF também? Bom, tanto para endométrio quanto para cólon? A primeira coisa que eu sempre defendi, desde que a imunohistoquímica começou a ser estudada, é que ela deve ser feita de maneira universal. Esse é o meu ponto de vista. Eu também Isso, a imunohistoquímica se diz para os genes de reparo. O painel de 4. Os painéis de 4. Eu acho que todo paciente com câncer coloretal e até endométrio deveriam fazer de maneira rotineira. Perfeito. Tá. Hoje, ainda mais, com a possibilidade de você terapêutica ter tratamento diferenciado. Mas mesmo antes dos imunoterápicos, eu já achava que isso era uma coisa que deveria ser feita para todos. Tá? O custo é baixo. Alguns dos laboratórios cobram alguns preços mais altos, mas se você fizer em termos do kit que vem para fazer por número de exames, é um custo muito aceitável. E laboratório de patologia, todo hospital obrigatoriamente tem que ter um. Não precisa ter um laboratório de biologia molecular. Por isso que o painel... E compensa o benefício. Não, mas não tem a menor quantidade de informação. Eu não tenho a mesma opinião tão forte formada com relação ao BRAF. Mas eu sou muito favorável à imunohistoquímica num país como o nosso. Eu acho que a imunohistoquímica é um método acessível. Ele pode ser feito em um laboratório de patologia que tenha uma condição mínima de qualidade. E isso dá para o colega cirurgião, para o clínico, para o oncologista, a possibilidade de iniciar um raciocínio de rastreio naquele indivíduo, naquela família. É lógico que a imunohistoquímica vai servir para quem tem o tumor. Não dá para rastrear familiar pela imunohistoquímica, como a gente sabe. E aí não tem jeito. Ou você coloca todo mundo sob suspeita e faz exames desnecessários em metade, ou você seleciona quem você vai fazer o rastreio de que realmente precisa. Né? Então, assim, eu acho que o próprio teste
com esse rol da ANS de 2018. Está muito claro lá que está indicado e todo mundo reconhece isso. O problema inclusive, inclui o MLPA, né? A gente já consegue fazer. Isso é uma coisa importante, né, Benedito? Porque as pessoas que estão aprendendo ainda a fazerem teste genético, muitas vezes eles acham que não é Lynch porque a imunistoquímica é negativa, veio normal, né? Quer dizer, você ter aquele padrão de expressão normal das proteínas não necessariamente afasta Lynch. A gente sabe de vários, né, casos de Lynch que são... Assim como tem o inverso também, né? Como tem o inverso, né? Então, assim, mas eu acho que no teste de rastreio eu sou fascinado pela imunistoquímica. Eu acho que é um método barato, acessível, que serve muito, mas muito mesmo, como ferramenta nesse ataque inicial de diagnóstico da síndrome de Lynch, né? A síndrome de Lynch, ela, no meu ponto de vista, é um problema de saúde pública, porque é uma das síndromes mais incidentes, mais prevalentes, né? Qual que é a frequência hoje em cada 100 casos de câncer coloretal? A frequência de Lynch em torno de 5%? Para responder isso, a gente tinha que ter um registro de câncer decente, que a gente não tem, né? Nem de câncer geral, quanto mais de câncer hereditário, né? Os trabalhos mais confiáveis, do meu ponto de vista, são os trabalhos coordenados pelo Mark Jenkins, que teve aqui no Insight, e é um epidemiologista australiano. Sou fã desse cara, ele faz estudos seríssimos sobre epidemiologia de síndrome de Lynch, né? E ele apresentou um trabalho aqui no Insight 2015, que depois ele publicou, mostrando que pode chegar a prevalência na população 1 para 380. 1 para 380 pessoas. Bastante. É muito. É muito. É muito. Então, assim, programas de rastreio e prevenção deveriam estar estabelecidos. Né? Não é uma coisa rara. E uma vez detectado, é como eu falo, você ganha uma família, né? Você detecta num paciente, você tem a responsabilidade agora de cuidar de vários membros. O nosso país gasta grande parte dos recursos de oncologia em pacientes fora de possibilidades curativas. Claro que esses pacientes precisam ser tratados. E o mau uso, às vezes, dos recursos, um excesso de ressonância, um excesso de PET. Gasta-se muito dinheiro, muito recurso que é escasso numa fase avançada do tratamento, que é caro, com drogas caras, e que muitas vezes esse tratamento não é curativo. Ao passo que se você jogar esses recursos, como nós estamos falando, para a prevenção de síndrome de Lynch, por exemplo, você vai ter lá na frente um resultado completamente diferente, né? Mas eu acho que esse é um outro assunto que me deixa até angustiado de falar sobre isso, porque aqui em São Paulo, para você marcar uma colonoscopia num paciente sem um seguro-saúde, o paciente sofre. Eu não podia deixar, Benedito, de fazer essa pergunta para você. A sua experiência com aspirina, o uso de aspirina, que é um remédio barato, que você vai prevenir outras doenças, e que a gente sabe que não previne só câncer de colo, previne os outros também, menor intensidade. E ajuda o coração também. E ajuda o coração também. Eu tenho, os meus pacientes de Lynch, eles têm tomado rotineiramente, embora se discuta a dose, etc., o estudo original é com 600 miligramas, aparentemente essa dose é muito alta, eu queria saber a sua intolerável, né? Praticamente muito intolerável. Difícil tolerar tanta... O Zé Cláudio e eu temos uma experiência interessante com o CAP2, né? CAP2. Que é o protocolo que do começou... 600. A gente tentou 10 meses entrar nesse protocolo e por problemas burocráticos de comitê de ética, etc, a gente não conseguiu. Não, e foi greve da Receita Federal, Polícia Federal. Federal. Lembrar disso, né? As caixas todas de aspirina presas na alfândega. Acabou o protocolo e a gente não conseguiu incluir os pacientes. Baixou pela metade a incidência de câncer coloretal. Eu penso assim, não tem uma resposta sobre a dose efetiva. Tá correndo um CAP agora que o John Byrne está coordenando, deve sair mais 1 ou 2 anos, deve ter essa resposta de dose. Ele sempre apresenta os resultados parciais nos eventos do Insight, né? O Sir John Byrne. Mas eu penso assim... Eu lembro dele, gosto muito dessa limonada. Era a caipirinha. Docinha. Então, eu sou a favor da aspirina. Sim. Eu acho que tem que dar aspirina. Todos os meus pacientes de Lynch tomam aspirina. Os meus também. Mas eu começo com uma dose mínima de 81 miligramas. Se o paciente tem uma boa aceitação, eu passo para 2 comprimidos de 81, ou seja, ele toma 162 miligramas de aspirina por dia. Protegida. Aquela protegida cardio.
Perfeito. E é isso que eu tenho feito. Então, existe embasamento, evidência na literatura suficiente para você fazer isso. Redução de 50% do risco. Existe, porque se você descobriu que cardíaco tinha menos câncer coloretal com 81, por que eu não vou ter com 162? Sim. Então, é uma lógica empírica, claro. Vamos esperar o resultado do CAP. Mas o que eu quero dizer é que não só para Lynch eu tenho usado, como para poliposes também, a MYH e a APC eu tenho usado rotineiramente para esses pacientes. Eu acho que vale a pena. Hoje a gente tem várias poliposes novas aí também, né, Nem me fale. Hoje tá Ainda abriu bem. bastante o espectro. Na verdade, né? não são as poliposes que são novas, né? Nós gente- somos Nós é que Estamos estamos aprendendo aprendendo. agora. menos ignorantes, né? Porque no meu tempo era só APC, depois MUTYH, e agora já tem mais umas 4 ou 5 aí diferentes. Ontem eu fiz um diagnóstico de MUTYH. O multi-H tem um fenótipo do heterozigoto também? O que você acha? Essa é uma Como é que é pergunta essa de $1 questão? milhão. É. A gente está lá no Sírio hoje com 35 famílias registradas com multi-YH heterozigoto. Com Ne- câncer? Porque eu Com tenho pólipo. visto... Não, tenho não, sem visto... pólipo. Sem pólipo. Ah, tá. Todas com agregação de câncer dos mais variados e sem pólipo. Então, Eu acho que é um fenótipo especial, sabe? Recentemente, e a gente só está descobrindo isso por causa dos painéis, porque nunca você ia pedir um multi-YH para uma família sem pólipo. Então, eu acho que nós vamos aprender muito ainda a interpretar essa correlação genótipo MYH heterozigoto com agregações Eu diferentes. estou com um caso, a paciente tem pólipo e ainda tem um malte, linfoma malte. Você já leu alguma coisa Não, sobre nunca nada, li né? sobre malte. Exato. Eu acho que são fenótipos diferentes, a gente vai ter que entender muito Mas ainda. você sabe, dos eu acho que com essa era dos painéis modificadores. aí, a gente tem uma perspectiva de ampliar muito o nosso horizonte de conhecimento, não porque a gente queira, mas porque os resultados vão mostrar para a gente as correlações, né? A hora que a gente tiver um Big Data mais palatável, né? Palatável no sentido de correlacionar o genótipo com o fenótipo, porque recentemente a Myriad liberou os dados dela de BRCA, mas não tinha correlação com o fenotípica. Foi a grande crítica da publicação, né? Eu acho que a vantagem dos registros sistematizados é essa grande vantagem. Você correlaciona dados epidemiológicos, questionários clínicos, história familiar com o achado molecular, né? Que é aí que você vai linkar as informações. Não adianta você ter só uma ponta do barbante, que você não vai ter a visão do todo, né? Sim. A analogia que eu faço é assim, quanto mais você afasta, mais você enxerga, né? É verdade. Quanto mais na cara você está do objeto, você não, às vezes nem interpreta qual é o objeto, né? Você Que nem precisa, óculos, às né? Tá vezes, na se cara da gente, às afastar vezes você não e sabe onde pra está, ver. né? É. Onde está meu óculos, né? Mas, Benedito, muito obrigado. Assim, acho que a nossa conversa pode se estender muito ainda. Você vai ser convidado certamente para voltar ao programa Ponto e Contraponto. Eu quero agradecer, então, a todos. Eu e a André, então, queremos agradecer a você pela sua presença e pela prazer. contribuição aí. É um prazer estar aqui, André, Zé Cláudio, e muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é um assunto que me fascina e a gente poderia conversar muito mais tempo sobre isso, né? Não só pelos aspectos técnicos, mas a gente, todos nós temos vivenciado essa mudança toda de paradigma, essa evolução de conhecimento, que é a cereja do bolo, né, Zé? Não vai faltar oportunidade. Muito obrigado.